como fazer uma integração personalizada para trazer qualquer tipo de informação e conectar PixelX com qualquer plataforma. Nessa aula, ela vai ser uma aula mais técnica e com mais detalhes, então eu peço que você preste atenção nos detalhes, porque cada um desses detalhes são extremamente importantes para o funcionamento da integração. A integração personalizada, ela é mais recomendada para quem já tem um certo habilidade, um certo conhecimento com relação à parte de conexão e integração entre outras plataformas, porque você vai precisar mexer com algumas partes com relação ao webhook, vai precisar estar entendendo um pouco mais sobre alguns parâmetros, passagem de informação, que já é importante você ter um conhecimento básico, mas de toda forma eu vou estar explicando aqui com todos os detalhes. A integração personalizada da PixelX não é uma integração universal, ou seja, não é uma URL que você vai colocar em qualquer lugar e ela vai receber as informações e vai entender o que você quer. Não, você precisa estar fazendo mapeamento e detalhamento das informações a qual você quer que a PixelX receba, para que assim, então, ela consiga, então, estar tratando as informações e estar passando para frente junto com as tuas campanhas, as tuas plataformas de anúncio. Deixando isso claro, fica importante entender o que? Entre a plataforma que você for integrar, vamos dizer que seja Monetize, BlitzPay ou qualquer outra plataforma de pagamento, e a PixelX precisa ter um intermediador. O que é esse intermediador? É quem vai receber as informações da plataforma de pagamento, vai tratar elas e vai passar para a PixelX da forma como precisa ser passado, que nem eu falei para você, precisa ser feito esse mapeamento das informações. As ferramentas mais comuns utilizadas para isso é o Make, a Zapier e também tem aí o N8N, entre outras ferramentas que fazem esse tipo de integração. Nessa aula aqui, a gente vai estar falando utilizando o Make, até mesmo que eu vou estar mostrando e compartilhando um cenário com vocês. Para poder utilizar como exemplo, eu vou estar fazendo a integração da BlitzPay, que é uma plataforma de pagamento também, junto com a PixelX e que não tem essa integração nativa. Para fazer essa integração, eu vou vir aqui no menu da PixelX em integrações e vou vir aqui na parte de personalizado, lembrando que temos a documentação detalhada sobre como que funciona a parte da integração aqui para você poder acessar de forma fácil, junto com essa aula e algumas outras informações. Com essas informações aqui, agora nós vamos iniciar o nosso processo de integração junto com o Make. Aqui no Make eu já tenho a integração configurada, já tenho ela criada, porém eu vou passar cada um desses detalhes para poder te explicar como que funciona. Lembrando que abaixo dessa aula tem o arquivo de importação do Make, ou seja, você vai poder abrir um novo cenário, vir aqui em importar Blueprint, subir o arquivo que tem aqui abaixo dessa aula e ele já vai trazer para você esse padrão aqui já de todas as integrações. Como que nós vamos fazer? Primeira coisa é a gente ter que trazer a conexão da plataforma de pagamento junto com o Make, que é através do recurso de webhook. Então, aqui no webhook eu já tenho uma URL do webhook receptor que ele vai estar recebendo as informações. Para que a gente possa redefinir, vou apertar aqui então para redefinir e apertar aqui para copiar a URL. Essa URL eu vou vir aqui na Blitz, vou colocar uma nova configuração, então ó, PixelX, vou selecionar o status de pixel gerado, compra aprovada, boleto gerado e abandono de carrinho, que são as principais que nós estamos fazendo o tratamento aqui junto nessa integração. Aqui você vai selecionar o produto, colocar aqui PixelX, coloca a URL do Make e também ativa o formato para enviar em formato JSON. É recomendado pelo Make que você está fazendo isso. Beleza, salvei aqui. Após ter salvo, eu vou vir aqui agora e vou apertar nos três pontinhos e enviar teste. Aqui a plataforma já diz que foi enviado com sucesso e se eu venho aqui no Make, ele já diz aqui ó, que foi recebido também com sucesso, ou seja, já recebeu as informações. Basta eu dar um OK aqui então, que ele já vai estar certinho com as informações mapeadas. Agora nós vamos vir para o passo das variáveis. Qual que são as variáveis? São as variáveis da PixelX. Então aqui eu vou apertar para copiar a URL, vou vir aqui e vou colar a URL. Aqui eu vou apertar para copiar o token e venho aqui e colo o token. Por quê? Porque a gente utiliza essas variáveis mais à frente junto com as nossas integrações. Então vou dar um OK aqui. Agora, aqui no router, o que é o router? O router é aquele que ele vai receber as informações e ele vai mandar para vários lugares diferentes, dependendo do filtro que você vai fazer. Como, por exemplo, aqui, ó, cada um desses elementos são requisições diferentes que estão mandando informações para a PixelX. E para que a gente consiga, então, fazer essa separação, você pode fazer de várias formas, mas eu prefiro fazer através do router, que ele permite justamente eu criar os filtros. E aqui nos filtros eu vou estar definindo qual é a configuração que eu quero fazer. Você vai perceber que aqui na BlitzPay, a gente fez a integração de compra aprovada, boleto e Pix gerado e abandono de carrinho. Então, esse daqui de aguardando pagamento e trial, eu vou deletar ele aqui, ó, fazer ó, um link, ou seja, desativar o link, porque afinal de contas eu não vou estar utilizando essa integração. Dependendo do sistema de pagamento que você vai estar utilizando, você vai fazer essa conexão
No meu caso aqui eu não vou fazer. Feito isso, agora eu preciso ir na documentação da plataforma de pagamento. Aqui no caso eu vim na documentação da BlitzPay. Por que eu preciso vir aqui? Para que eu possa entender quais são os campos que estão sendo enviados e também quais são os status de venda e de pagamento que eu vou estar utilizando para justamente fazer os filtros. Então, por exemplo, quando eu venho aqui, ó, eu consigo visualizar várias informações e eu tenho todo o mapeamento de como é feita a requisição, ou seja, como a BlitzPay vai mandar para o Make e depois como que a gente vai adaptar isso para poder mandar para PixelX. No caso, com essas informações, eu já consigo saber para poder fazer o mapeamento dos dados. Além disso, também, eu vou vir aqui ó, e vou reparar qual é o status aprovado para cada um desses momentos. Então, por exemplo, para pagamento aprovado, é o status de Approved. Então, eu venho aqui ó, no Make, compra aprovada, eu vou clicar aqui ó, no filtro, que é para eu poder saber. Aqui no caso já está definido o status, porque eu já tinha definido. Porém, no seu caso, se não tiver definido, você vai vir aqui e vai procurar qual é o campo de status. Eu vou selecionar aqui no caso já é o campo de status, que é igual a approved. Ou seja, se vem o status approved da BlitzPay, ele vai então seguir esse caminho da compra aprovada. Se for boleto ou Pix gerado, eu vou descer aqui um pouco mais e eu vou ver, ó, tem boleto gerado, que o status é generate, e tem também a opção do Pix gerado, que o status também é generate. Ou seja, então aqui no make, aqui no filtro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Definir o status, que é uma variável, ou seja, ela está em vermelho porque eu seleciono a variável que está vindo do webhook, ou seja, que recebeu no teste. E aqui eu defino qual é o valor que eu quero para que ele possa estar seguindo esse caminho. De igual forma, então, indo para o abandono de carrinho, venho aqui no status, carrinho abandonado, e eu tenho aqui então que o status é ó, abandoned cart. A mesma coisa, então, venho aqui no filtro e defino como abandoned cart. Lembrando que, se não tiver definido, ou se o teu sistema for diferente, o que você vai fazer? Ele vai vir aqui apagado, você vai olhar os campos que recebeu do teste do webhook, vai olhar todos eles, vai procurar qual que é o status. No meu caso aqui, ó, dá para você pesquisar, ó, status, e eu tenho aqui que é o status. Mas aí você tem que avaliar qual é a plataforma que você está utilizando e qual é a integração. Por exemplo, Monetize trabalha com eventos, não com status. A Yamp provavelmente deve ter um outro formato de trabalhar. A maioria das vezes ou é eventos ou é status. Porém, obviamente, depende muito de cada plataforma. Definindo então, já definimos os filtros. Agora nós vamos definir qual que é a requisição, ou seja, como que ele vai mandar essas informações para a PixelX. Aqui no caso, ó, eu vou apagar todos esses campos aqui para que eu possa construir com você. E na documentação abaixo desse vídeo, tem o link também para você acessar a documentação, tem todo o detalhamento sobre o que precisa ter na requisição que você vai mandar para a PixelX. Primeiro, a requisição precisa ser no formato POST, então eu vou vir aqui no Make, vou confirmar que o método aqui é POST. Segundo, precisa ser passado o parâmetro token no corpo. Como eu vou copiar o corpo da requisição, aqui já tem o campo do token, mas enfim, você teria que escrever caso estivesse montando. Aqui tem quais são os status que são aceitos. Qualquer status que não seja esse daqui é interpretado como lead. Então aqui está somente os status que vão ser recebidos. E também tem a opção de eu passar um event name, ou seja, em vez de eu definir os status, eu poderia estar passando, por exemplo, purchase, poderia estar passando initiate checkout, como você preferir. Mas aqui também já temos os padrões dos eventos que nós vamos estar utilizando. Aqui embaixo então tem o corpo de exemplo, você vai ver que tem aqui já algumas informações de exemplo, e eu vou apertar aqui para copiar. Copiei, vou vir aqui no Make, aqui na URL vai estar a URL que a gente definiu aqui, ou então lá nas variáveis, ou seja, o URL da PixelX. E aqui você vai definir então que o corpo vai ser enviado em formato RAW, ou seja, em corpo, vamos dizer assim, em branco, vai ser também enviado como JSON para PixelX. E aqui então eu vou colar a requisição que nós pegamos lá. Vou apertar aqui para expandir, para que a gente consiga ter uma visão melhor sobre esses campos. E o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos mapear cada um desses campos, ou seja, pegar as informações que tem lá no webhook que veio da plataforma da BlitzPay e colocar junto no padrão que a PixelX aceita. Então, primeira coisa, o token. Vou apagar o token que tem aqui de exemplo, lembrando que são informações de exemplo, e vou selecionar o PixelX token que a gente definiu como variável. O status a gente vai ter que definir conforme esses status aqui. Nesse caso aqui, eu estou configurando o de Pix gerado ou boleto gerado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou copiar Billet Pix Generate e vou substituir o Approved por Billet Pix Generate. Depois, eu vou vir aqui agora em Data,
No campo de data, eu vou procurar qual que é a data de venda, ou seja, a data de pagamento que eu recebo da plataforma. No caso aqui, eu poderia estar utilizando tanto paid ad, ou seja, quando foi pago, posso estar utilizando também o criado em, ou seja, quando foi criado essa fatura, e até mesmo tem a opção de timestamp. Timestamp é um formato de data que é definido a partir de segundos. Então ele faz uma pré-definição em números da data atual. No caso aqui, como nós estamos falando do Pix gerado, ele não vai ter data de pagamento até o Pix ser pago. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir como criado, ou seja, a data de quando o Pix foi criado. Feito isso, então, já preencheu o campo da data. Na URL, eu posso estar definindo qual é a URL que vem. Algumas plataformas mandam a URL do checkout e algumas não. No caso da Blitz, ela não manda o URL do checkout, ela manda o URL de recover checkout. Eu poderia estar deixando em branco, ou então eu posso passar também essa URL aqui, para que eu possa estar informando para o Facebook qual foi a URL que a pessoa gerou esse pagamento. Ou você mesmo poderia também estar definindo aqui, ó, por exemplo, vamos dizer, https, dois pontos, barra, barra, a URL de pagamento. Então vamos dizer que fosse meusite.com/checkout. E assim, então, estaria passando a URL de pagamento. ID do produto, vou apagar aqui então, vou procurar aqui ó, por Product ID. Nome, apago também e defino como Product Name. Código da oferta. O que seria o código da oferta? É quando tem às vezes um cupom ou quando tem um código promocional. Varia. No caso aqui, ó, é o Product Code. Então eu vou apagar e vou colocar aqui, ó, o Product Code. Aqui tem o nome da oferta. No nosso caso aqui, ele não tem qual é o nome da oferta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só apagar esse campo aqui. Aqui tem o valor da transação. Eu vou apagar e vou definir aqui como full price. Por que eu estou colocando full price e não o preço do produto? Porque caso a pessoa esteja comprando também alguns order bumps, esse valor ele vai ser maior do que o preço total do produto. E dessa forma, eu estou falando para o Facebook fazer uma otimização pelo total de vendas, ou seja, pelas pessoas que pagam mais do que pelas pessoas que compram o valor do produto. Quem compra o order bump é uma pessoa mais qualificada e o Facebook vai tentar trazer então pessoas semelhantes a ela, ou seja, pessoas que compram order bump. Código da moeda, como eu estou falando de uma transação nacional, eu vou manter o BRL. Se você estiver falando de uma venda internacional ou se você vende para alguma plataforma americana, aí você definiria a moeda aqui, ou se o webhook tem, você definiria com a variável. Vou descer aqui um pouco mais. Aqui agora eu estou na parte do lead, ou seja, com as informações do nosso cliente. Primeiro campo é o campo de ID. Esse ID aqui seria o ID gerado dentro da plataforma da PixelX. No caso, a BlitzPay ou as demais plataformas de pagamentos geralmente não têm essa informação, ou se elas tiverem, vai estar no parâmetro como external ID. No caso da BlitzPay, não tem esse parâmetro aqui, então eu vou estar apagando essa linha. Aqui agora eu vou estar definindo o nome, então vou apagar o campo que tinha, vou colocar aqui, ó, variável nome, variável e-mail também, ó, apago variável e-mail, telefone, apago, variável telefone, documento, variável documento, IP, a BlitzPay não passa o IP do usuário no momento da compra, então vou apagar. De igual forma, user agente. Nesse exemplo, a BlitzPay mandou uma requisição a qual ela não mandou os parâmetros com os dados do usuário, ou seja, o endereço do cliente. Porém, como eu falei, como você está olhando a documentação, na documentação você vai verificar se tem alguma requisição que eles mandam essa informação. Caso tenha, você vai pegar os parâmetros e vai definir como variável. No caso, a BlitzPay ela não manda o endereço, então o que eu vou fazer? Toda essa parte aqui ó, com o endereço da pessoa, eu vou estar removendo, porque ele não vai estar passando essas informações para a PixelX, então não vai fazer sentido estar mandando aquelas informações vazias. Agora aqui eu vou estar na parte de tracking, onde eu posso fazer o mapeamento das informações de origem de venda. Então, por exemplo, o TM Source, vou colocar aqui, ó, o TM Medium, vou colocar aqui, o TM Campaign, colocar aqui, o TM ID eles não passam, o TM Content também não, o TM Terms também não. SCK, então vou colocar aqui também. SRC eles não passam aqui. E o FBP e o FBC também acaba não sendo passado. Então, ou seja, eu vou estar apagando aqui. Um detalhe importante aqui, como nós apagamos alguns campos, no JSON existe um certo padrão que precisa ser seguido para que ele funcione. E aqui, no caso, um desses padrões é que todo último item de um conjunto de dados, ele não pode ter uma vírgula final. Então, ou seja, aqui no tracking, o SRC não pode ter vírgula,
Aqui no DOC também não pode ter vírgula e na moeda também não pode ter vírgula, ou seja, para que a gente possa estar seguindo a estrutura padrão do JSON. No mais, caso você não siga essa recomendação, ele vai acabar gerando um erro na requisição e aí você precisa ajustar para justamente conseguir fazer esse envio. Fiz essas configurações aqui, eu posso selecionar tudo, dar um OK e vir no próximo aqui, ó, seleciono tudo e colo aqui igual. A única coisa que eu vou mudar é o status. No caso aqui, ó, eu abri o de compra aprovada. Então, vou mudar aqui para approved. Vou copiar tudo também, dou um OK. Abrindo abandono de carrinho, copio tudo, vou colar aqui e venho aqui na documentação, abandono de carrinho também. Coloquei já os 3 integrações aqui, já fiz o mapeamento das informações, seguindo o webhook. Agora nós vamos fazer um teste. Como que nós vamos fazer um teste? Eu vou vir aqui e vou colocar para rodar uma única vez. Coloquei aqui, agora ele está esperando os dados. Eu volto aqui na BlitzPay e vou pedir para novamente enviar um teste. Enviou o teste, se eu venho aqui, eu já consigo visualizar. Tá vendo que ele criou um balãozinho em cima? Significa o quê? Que ele recebeu as informações. Quais informações? Aqui tem a informação, então. Aqui também tem a informação que foi recebida. E aqui, por final, tem a informação da requisição. São alguns detalhes, algum histórico. Eu posso vir aqui, ó, e verificar que ele já deu aqui um sucesso. O URL aqui, ó, deu status 200, requisição processada. Ou seja, o que significa? Que deu certo a nossa integração. Se eu venho aqui então nos eventos, eu vejo que ele já recebeu um initiate checkout, ou seja, a integração já foi enviada, BlitzPay mandou para o Make mandou para PixelX, nós já tratamos a informação e a integração já está funcionando. Aqui, se eu aperto para editar, eu consigo visualizar as informações, lembrando que essas informações às vezes podem estar restrito de dados por não conseguir identificar qual é o lead. É por isso que nós recomendamos você ter um formulário de pré-checkout, porque você pega as informações do lead antes dele ir para o pagamento e depois do pagamento a gente consegue cruzar esses dados. Então, se você fizer a integração e não tiver os dados, provavelmente é por causa disso que nós não estamos conseguindo identificar qual efetivamente é o lead. Nós utilizamos o e-mail, o telefone, o documento e o IP e o ID externo para tentar identificar o lead. Mas caso não seja mapeado nenhum desses dados, então no caso é criado um lead para essa compra. Aqui no caso identificou, já passou os parâmetros, detalhes, informações do evento, informações do produto, tudo certinho, como vem a requisição da BlitzPay. Dessa forma, então, que você faz a integração personalizada junto com a PixelX. Como eu falei, é uma integração que tem um pouco mais de detalhe, um pouco mais de atenção, porém ela é muito fácil de estar sendo feita também, justamente utilizando a Make, o N8N ou até mesmo outras plataformas. Qualquer dúvida que você tenha, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte e também tirando suas dúvidas junto com a comunidade. Um grande abraço para você e nos encontramos na próxima videoaula.